Em uma pequena aldeia esquecida, uma mulher desaparecida há 17 anos finalmente chega a uma virada do destino. No entanto, a verdade escondida por trás disso é surpreendente. A protagonista da história chama-se Reshengui. Ela nasceu em Chongqing. É a filha mais velha da família, com duas irmãs mais novas. Devido à pobreza, sua infância não foi fácil. Seu pai era temperamental e as três irmãs e a mãe frequentemente sofriam abusos. O comportamento do pai dela era bastante anormal, o que explicarei em detalhes mais tarde. Enfim, Reshengui, que era uma pessoa introvertida, viveu em um lar tão disfuncional por um longo tempo. Acabou desenvolvendo esquizofrenia. Apesar disso, ela fez o possível para concluir seus estudos. Em 1994, conseguiu entrar na universidade. Ela poderia ter usado essa oportunidade de estudar para escapar de sua família. Após a graduação, conseguir um bom emprego e encontrar o amor. E então formar sua própria família. Mas, em um dia de 1995, Reshengui desapareceu misteriosamente após sair da escola para comprar suprimentos. Nunca mais foi vista. Nos anos seguintes, a polícia e sua família se esforçaram para encontrá-la. Mas sem sucesso. Todos acreditavam que Reshengui provavelmente já havia falecido. Mas não sabiam que ela havia sido sequestrada por traficantes. Embora estivesse viva, sua vida era insuportável. Reshengui foi vendida para uma aldeia em Sichuan. Era uma pequena aldeia isolada, cercada por montanhas. O traficante a vendeu por 120 yuan para um eremita de 38 anos chamado Nitiango. Nitiango alegou que Reshengui era sua esposa legítima. Na verdade, ele era apenas um velho pervertido. Reshengui era uma estudante que sabia ler, escrever e falar idiomas. Ela também escrevia muito bem. Enquanto isso, Nitiango era preguiçoso e inútil. Por que uma jovem culta e bonita escolheria um homem mais velho e solitário? Os aldeões desconfiavam, mas ninguém perguntou muito. Talvez, no fundo, eles já soubessem o que estava acontecendo, mas escolheram se manter indiferentes. Nitiango acomodou Reshengui em sua casa. Era uma casa simples. As paredes eram frias, o teto gotejava. O local para dormir era feito de tábuas. Colchões, cobertores e travesseiros eram muito velhos. Na verdade, aquilo havia sido um chiqueiro. Nitiango havia gastado toda a ajuda do governo na restauração da casa. E transformou o chiqueiro em um quarto. Reshengui logo percebeu sua situação. Ela pediu várias vezes que Nitiango a deixasse ir. Mas Nitiango nunca aceitaria. Ele achava que Reshengui era sua propriedade, pois a comprou. Vendo que ele não tinha empatia, Reshengui decidiu escapar quando Nitiango não estivesse em casa. Mas, em um lugar desconhecido, todas as vezes que tentou escapar, Nitiango a encontrava e a espancava. Embora os aldeões vissem Nitiango agredindo sua esposa, ninguém interveio. Porque, para eles, era um assunto da casa deles, e eles não tinham o direito de se meter. As repetidas tentativas de Reshengui de resistência, juntamente com a indiferença dos aldeões, levaram a punições cada vez mais severas por parte de Nitiango. Houve um período de até um ano em que ele a trancou naquele quarto sujo para impedi-la de escapar. Com o tempo, Reshengui parou de tentar fugir. Mas seu estado mental estava completamente arruinado. Uma estudante universitária com um futuro promissor foi assim destruída. Essa vida desumana foi vivida por Reshengui por 17 anos. Somente em 2012 alguém informou a mídia sobre a situação desse casal estranho. Diante das câmeras, os aldeões expressaram todas as suas dúvidas ao longo dos anos. De onde veio Reshengui? Por que ela era tão culta? E por que estava vivendo com Nitiango? Com essas perguntas, os repórteres encontraram os dois envolvidos no caso. Na época, Nitiango já tinha 55 anos. E Reshengui ao lado, parecia muito mais velha, com um olhar vazio. Nitiango inicialmente não confessou suas ações. Mas disse aos repórteres que Reshengui era obediente e ficava calma ao ouvir seu nome. Mas, mentalmente, tinha talvez algum problema. Havia uma cena arrepiante no documentário. Nitiango parecia gentil, ao lado de Reshengui, penteando seu cabelo com um pente. Perguntou a ela, você gosta de mim? Você me ama? Reshengui olhava fixamente, indiferente a todas as suas ações. Ela repetia baixinho uma negativa. Os repórteres tentaram se comunicar diretamente com Reshengui. Mas, ao perguntar sobre sua identidade, perceberam que ela parecia hesitar. E seu olhar sempre se direcionava para longe. Lembrando-se da declaração de Nitiango de que Reshengui se acalmava ao ouvir seu nome.
Os repórteres acreditaram que a presença de Nichiango deixava Rexengui apreensiva. Então, os repórteres deliberadamente afastaram Nichiango e perguntaram a Rexengui. Finalmente, descobriram sua origem. Ela se lembrava claramente do seu endereço familiar e do nome do pai, Rekaishi. A entrevista teve um grande avanço. Os repórteres imediatamente iniciaram a busca pelo pai de Rexengui. Após muitos anos, a família de Rekaishi já havia se mudado de endereço. Mas, com a ajuda dos vizinhos, os repórteres conseguiram contatar o pai de Rexengui, Rekaishi. Ao receber a notícia, Rekaishi se encontrou com os repórteres, acompanhado de sua filha mais nova. Ele confirmou que sua filha mais velha realmente havia desaparecido há mais de 10 anos. Os repórteres imediatamente forneceram as informações da entrevista anterior. Rekaishi reconheceu de imediato que a mulher do vídeo era sua filha desaparecida há 17 anos. Ele se emocionou e rapidamente planejou um encontro com a filha. Os repórteres temeram que houvesse um conflito entre Rekaishi e Nichiango durante o reconhecimento. Assim, foram primeiro à casa de Nichiango. Informaram que o pai de Rexengui já havia sido encontrado. Ao ouvir isso, Nichiango, desesperado, revelou toda a verdade. Ele já conhecia os nomes e o endereço dos pais de Rexengui. Mas nunca pensou em contatar a polícia para devolver Rexengui à família. Nichiango disse que sabia o endereço e o contato desde 2000. Ele afirmou que Rexengui era sua propriedade, pois a comprou, e não a soltaria. Então, Rekaishi levou sua filha mais nova até a aldeia. E conseguiu se reunir com Rexengui. Ao ver sua esposa se reunindo com familiares, Nichiango teve a audácia de chamar Rekaishi de pai. Os dois não eram tão diferentes em idade. Eu realmente não sei como ele teve coragem de dizer isso. Também não sei como Rekaishi se sentiu ao ouvir. Mas todos os presentes ficaram muito constrangidos. O que deveria ser um momento caloroso de reencontro parecia extremamente estranho por causa do ato de Nichiango. Felizmente, Rexengui ainda conseguiu reconhecer seus dois parentes. Infelizmente, os 17 anos que lhe foram tirados não podem ser recuperados. Ao ver o pai, Rexengui parecia um pouco assustada. Seu sorriso ao ver a irmã era completamente diferente. É evidente que, após todos esses anos, as cicatrizes psicológicas deixadas por seu pai ainda não foram curadas. A história termina aqui. Muitas pessoas esperavam um final justo. Esperavam que Nichiango fosse punido pela lei. No entanto, infelizmente, nada aconteceu. O pai de Rexengui não apenas não chamou a polícia, como também deu 600 yuan a Nichiango. Rexengui não apenas sofreu danos irreversíveis, mas Nichiango ainda lucrou 480 yuan. No documentário, as cenas dos dois velhos se cumprimentando deixavam náuseas. Nichiango fingia recusar, enquanto chamava Rekaishi de pai, algo que me deixava extremamente enjoado. Rexengui, embora tenha voltado para casa com seu pai. Mas sinto que essa tragédia pode não ter terminado de verdade. Primeiro, os danos que Rexengui sofreu são irreversíveis. Além disso, Rekaishi claramente não é um pai qualificado. Embora tenha começado a mudar após o desaparecimento de Rexengui, começou a tratar melhor sua família. Durante todos esses anos, ele nunca desistiu de procurar sua filha. Mas se ele tivesse assumido a responsabilidade de ser pai desde o início, tratando sua família com amor e cuidados, em vez de violência, talvez essa tragédia pudesse ter sido evitada desde o início. Bem, a história de hoje termina aqui. O que você achou da história de hoje? Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no meu canal.